em desordem. É para hoje isso. Para hoje isso. Vai nas igrejas aí para você ver a bagunça. Os coríntios estão aqui para isso, para mostrar como a desordem atrapalha a adoração. Aí ele diz, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. Tá escrito. Cada um de vocês tem um salmo ou louvor. Tem uma palavra de instrução. Tem uma revelação. Uma palavra em uma língua, línguas estranhas. E uma interpretação. Agora, todo mundo quer pregar. Todo mundo quer falar em línguas estranhas. Todo mundo quer pregar, quer profetizar no dom carismático, porque tem a pregação da palavra, que é profecia, é o dom de profecia, dom de conhecimento, dom de instrução, etc. Então, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ter uma igreja, todo mundo quer ser bispo. Ganância, avareza, moda. Tem lugares que você não tem nem lógica, você vê na internet aí, pessoas rodopiando, isso aí é um absurdo. Rodopiando, como no candomblé, como na África, nas reuniões afro. Pagode, samba, funk. Usos e costumes do mundo. Paulo está dizendo o que dizer, portanto o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmos, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua estranha ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja, do povo. Igreja é povo, não é placa. Edificação da Abres, cedeu, não. É gente, carne e osso, respiração, vida. Edificação, não bitolação. Se porém alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque o dom de línguas estranhas é um dom pessoal, não é um dom público. Se tiver um intérprete, aí ele passa a ser como um dom de profecia, um dom de pregação. Ele vai falar os segredos, revelar os segredos. Vou eu te abençoar, você naquele dia fez isso, você está em pecado assim, assim, a pessoa fala em língua e um intérprete do púlpito ou do meio do povo, um dom de interpretação. Mas fora isso não serve, é um dom pessoal. E não é a prova de que você é batizado com o Espírito Santo, porque tem muita gente falando língua e entrando nos motéis. Tem muita gente falando língua e roubando na balança. Tem muita gente falando língua e adulterando e mentindo. Porque o diabo imita as línguas estranhas. E tem gente que está falando em língua e jurando, achando que está batizado com o Espírito Santo. E está sendo batizado com o Espírito de Satanás. Com roupa comprida até o tornozelo. Mas mente. Inveja. Estraga as coisas. Então tem que ter um intérprete. Vai ter aqui mais sobre isso, sobre essa questão de dons e ter intérprete. Versículo 29. Tratando-se de profetas ou pregadores, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Aqui é o dom de discernimento aqui, ó. Julguem. Olha assim, diga, esse cara, essa pregação, essas palavras estão condizendo com a Bíblia. Isso aí está certo? Ou é invenção? Para ter cuidado, para a pessoa não falar do seu próprio interesse, falar sobre dízimos a fim de dinheiro, cobrando dízimos, etc., estabelecendo valores, dobrando o valor que é para ser arrecadado. Isso é jogo de interesse, política. Estou continuando aqui. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez,
de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Aí vem o versículo 12, 32, aliás. O espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Você tem domínio próprio, domínio sobre aquele momento, sobre aquela situação. Você analisa as coisas pelo Espírito, o Espírito Santo, pois, versículo 33, pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos, em todo lugar. É assim, gente. Por quê? Me responda, por favor. Uma vez eu perguntei a um bacharel, um PhD, conversando com ele. E eu disse assim: ô irmão, qual é o modelo das igrejas no mundo todo, em qualquer lugar da face da terra? Qual é o modelo para uma igreja cristã? Aí eu perguntei e eu disse: não é os Atos dos Apóstolos? Ele disse sim. Aí eu perguntei: e por que nós não somos assim? Sabe o que ele respondeu? Um bacharel, um PhD, um DDD. Ele disse: eu não sei. Vejam só. E no meu coração o que eu senti de Deus é que o Espírito Santo disse: é porque eu não estou no meio deles. Não tem lógica. Uma igreja aqui na rua B procede de um jeito. A outra igreja lá na colônia procede de outro jeito. A outra lá no Bode procede de um jeito. A outra lá no Beira Rio age de um jeito. A outra com a placa tal age assim. A outra com a placa assim. A outra é assim, a outra assim. Isso é uma Babel. Isso não é o Espírito Santo. Isso é confusão. E aqui Paulo diz: Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, uma igreja de Deus que tem o Espírito Santo aqui em Brasília Teimosa, ela é a mesma lá no Paraguai, lá no Chile, em Nova York. Você entra e você sente a mesma unção, o mesmo comportamento. Então, essa coisa toda, isso é bagunça. Bagunça. Não importa de qual venha. Agora vamos entrar num assunto que é por demais polêmico, que é a questão de pregadora, de mulheres falando na igreja. Versículo 34 ao 40, diz assim: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Aqui tem vários tópicos, vários assuntos concernentes a isso aqui. Na Bíblia tem concordâncias que eu não anotei, infelizmente. E tem conceitos teológicos também. Tem também inferência profética do irmão Brana, do porquê essas mulheres... Imagina, gente, uma mulher pastora. Fala sério. Não estou desmerecendo. Não estou discriminando aqui, não é preconceito, é porque não tem fundamentação bíblica, não tem na Bíblia ministério pastoral, não tem. Tem a mulher evangelista, tem a mulher, a esposa do homem que viaja, esqueci o nome dele, pelo mundo pregando o evangelho. Tem a ajudadora, tem a mulher que levava comida para Jesus, que ajudava Paulo com as finanças, com comida, com tudo. Mas não tem pastora, não tem fundamentação bíblica nenhuma. Nem a mulher samaritana que saiu pregando pelo meio da cidade, ela não foi pregar no púlpito, não. Ela foi evangelizar, é diferente. Pregar na padaria para a menina da padaria ou para o rapaz lá do caixa, pregar no ônibus, dar panfleto, pregar no consultório médico, tem conhecimento da Bíblia, tem mulheres que têm bastante conhecimento da Bíblia. Aí é vero, mas pastora, elevada a pastora, consagrada a pastora, não tem. Agora os homens perderam a vergonha, perderam o pulso,
estão mais preocupados com a política ou com alguma outra coisa, falando de uma forma mais exagerada até. Alguns até estão preocupados com suas outras esposas, seus casos extraconjugais, não atribuindo a todos. E aí eles perderam o espinhaço e estão empurrando as mulheres para serem pastoras. Laodiceia, né? O tempo das mulheres, o direito das mulheres. No versículo 35, o apóstolo Paulo diz: se quiserem aprender alguma coisa, que aprendam que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Quem está falando isso aqui, gente, para vocês? Eu quero saber, mulheres, senhoras, irmãs, pastoras, o que é que vocês têm a dizer disso aqui? O apóstolo Paulo, quem é o apóstolo Paulo para vocês? É um mendigo, sei lá, um qualquer para você? O apóstolo Paulo é o quê? E por que você passa por cima dessa orientação apostólica? Por quê? O apóstolo Paulo chega a dizer que isso que estou lhe dizendo é mandamento do Senhor. Se você tiver o Espírito Santo, eu te digo, você entrega esse cargo agora e vai adorar na oração, no louvor, servindo ao próximo, e etc, e etc. Tem lugar para você na Bíblia. Tem vários versículos aqui que eu não anotei, mas tem. Como diz a lei que ele fala aqui, ele está se utilizando da época da queda. O irmão Brana fala sobre isso, que é exatamente por isso que as mulheres devem ficar caladas, porque elas perderam a sua posição lá atrás com Eva, naquele adultério de Eva lá atrás. O irmão Brana viu, não foi uma maçã, vou dar maçã. Dá maçã para a mulher lá no buraco da véia, para ver se elas vão vestir roupa. Foi desobediência. A serpente era um meio homem, não era uma serpente, uma víbora. Ela era um meio homem, tão bonito, até mais bonito do que Adão. Tanto é que nasceu Caim, um maligno. Caim é do maligno, está escrito, porque nasceu do maligno. Como pode de Deus, se fosse de Adão, que é o homem de Deus, como pode vir uma semente maligna? Aquilo foi um adultério, essa é a grande verdade. E a igreja mente até hoje, até as evangélicas mentem sobre esse assunto. Mentem sobre este assunto. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 36, acaso a palavra de Deus originou-se só entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou falando, escrevendo, é mandamento. Tá aqui, ele está dizendo, mandamento. Quem é Paulo para você? É um qualquer? É um político qualquer, corrupto? É o quê? O apóstolo Paulo é o quê para você passar por cima das palavras desse homem cheio do Espírito Santo? E continuando ele diz, reconheça que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se alguém ignora isso, que ignore, será ignorado pela sua ignorância. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. É aqui, é a palavra falada. Uma palavra à igreja. A palavra falada está aqui, ó. A Bíblia como ela é. Aleluia. Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai.